Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o seu canal de notícias diárias do Mengão. E hoje galera, estarei trazendo para vocês aí mais um corte com todas as notícias e informações do Mengão. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, que esse vídeo aí tá muito bom que eu preparei para vocês, tá ok? E desde já galera, eu peço a vocês aí que não é inscrito ainda no nosso canal, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Acione o sininho das notificações aí para você não perder nenhum vídeo e também deixa o like nos vídeos aí para ajudar o nosso trabalho. É muito importante a sua inscrição, é muito importante você deixar o like aí, que o YouTube entende que nossos conteúdos são relevantes e indica aí para mais pessoas. É isso aí, até o próximo vídeo. Fui! Verdade, né? Só que isso ele falou o ano passado, cara. Pois é, não foi. O Curitiba tá começando, o Bahia, tá todo mundo assim. O do Vasco não. O Vasco disse, já faz mais de um ano. No ano passado teve um Vasco e Flamengo, que houve uma declaração muito forte. É a última vez que o Vasco vai enfrentar o Flamengo com tanta diferença de orçamento. Isso. Vocês se lembram dessa frase? A diferença de orçamento seria a diferença de elenco. Então havia mesmo a promessa de se gastar com jogadores, e isso está muito urgente. Aí estamos discutindo, parece que o Barbieri não caiu na reunião de hoje, não em colocar isso em pauta, mas também agora, faltam, sei lá, 20 dias, tem mais essa parada da seleção, para começar julho e poder contratar. Aí você vai mandar ele embora e depois você traz meia dúzia para entregar na mão de outro técnico. Pô, dê a ele essa oportunidade, eu continuo com ele lá. Mas ele sabe, a SAF sabe que tem que contratar. Muito recentemente, né, Zinho, o Brax vem dar uma entrevista bancando a permanência do Barbieri, assim. Ele pode ter errado, de repente, na estratégia de querer jogar de igual para igual, talvez com menos elementos fosse mais interessante montar um Vasco um pouco mais defensivo, né? Mas eu quero te ouvir em relação a esse Vasco, e aí você já fecha dizendo quem foi o craque do Flamengo, porque, obviamente, não vou passar por essa sem te ouvir, né, Tetra? Eu acho que assim, ontem eu comentei muito sobre a estratégia de jogo, né? Cogitou-se que o Miranda não seria um terceiro zagueiro. Aí até a gente corrigiu, né, durante o programa, colocando ele como terceiro zagueiro, e foi isso que aconteceu. A estratégia dele era liberar os dois laterais, né? No caso, viraram alas, o Pumita Rodrigues, né, com o Piton pelo lado esquerdo. E como o Capita falou, ficou dois volantes que não são volantes, né? O Jair é um segundo homem e o Galaza é até mais meia do que volante. E três na frente, o Orediano, que não tem uma recomposição tática como o Peck tem, o Figueiredo tem. Então eu coloco na conta do Barbieri a derrota também de ontem. Os jogadores que estavam dentro de campo têm a responsabilidade, mas foi a escolha dele. Ele deixou jogadores que, para mim, poderiam povoar o meio-campo e competir muito mais com o Flamengo. Então, ele é responsável também. Não tem a matéria-prima, precisa de reforços. Isso a gente está falando desde a pré-temporada do Vasco lá nos Estados Unidos, que era um elenco que ia brigar do meio da tabela para baixo. Eu acho que tem que reforçar, principalmente com a SAF, com o poder financeiro. Teria que ter mais peças ali para o Vasco brigar mais em cima na tabela. Mas acho que no jogo de ontem, muito responsabilidade do Barbieri. A escolha tática, a formação tática e não fazer a leitura do jogo. Porque ele poderia mudar o sistema de jogo. Tá vendo que tá ruim o negócio, já poderia voltar no intervalo, tirar o terceiro zagueiro, povoar o meio-campo, colocar a molecada que recompõe, que marca mais, que briga mais, que compete mais, que era a chance do Vasco. Então passa pelas escolhas e durante o jogo também as mudanças. Então, assim, o Flamengo tem todo o mérito, fez uma partidaça principalmente no primeiro tempo. Até falei que no segundo, acho que tirou um pouquinho o pé, o Vasco voltou, tentou no início do segundo tempo, uma reação, não conseguiu, aí teve o lance do pênalti, mas nitidamente o Flamengo não colocou o mesmo volume de jogo, que poderia ter sido mais, pela qualidade técnica, que é muito diferente. Craque do jogo... o Gerson fez uma partidaça, mas assim, acho que o forte do Flamengo foi vários jogadores jogaram bem. Exato. Então eu estou colocando o Arrascaeta, o Ayrton Lucas, o garoto Matheus França, o Pulgar, e o Mauro Naves comentou do Pedro. Ele não fez um grande jogo individual, mas como o Vasco tinha 3 zagueiros, ele fez uma função que o Gabigol não faz. Ele ficou lá dentro da área prendendo esses zagueiros, para o meio-campo ter a superioridade numérica que teve.
Se o Pedro sai de lá e traz zagueiro para cá, tiraria o espaço. Quantas vezes você viu Arrascaeta e Gerson sozinho no meio campo para pensar e para criar? Muito pela obediência tática do Pedro de ficar lá dentro. Ah, ele não fez um grande jogo tecnicamente. Tinha 3 caras com ele. Mas ele prendeu esses caras para outros brilharem e o Flamengo vencer. Né? Porque faltam os cruzamentos para ele chegar na Não área. sei se os cruzamentos, né? Ele é muito finalizador, ele tem muito característica de última bola, assim. Eu vejo o Gabriel se movimentando melhor, mas também perde muitos gols. E a sensação que dá é que com a maneira como o Flamengo joga hoje, ele não precisa de um centroavante tão fixo. Eu entendo e concordo com tudo que o Zinho está dizendo, acho que o Pedro tem um valor enorme, mas é difícil vê-lo rendendo muito mais da maneira que o Sampaoli posta o time dele. Mas eu acho que isso, no decorrer do trabalho, eu acho que vai ter espaço para esse centroavante próximo da área. Porque, assim, é uma característica de jogador para esse elenco do Flamengo, que é um time que trabalha muito a bola, que gosta das aproximações, enfim. Então, eu acho que tem espaço para o Pedro, que nem ontem, por exemplo, ele não funcionou, porque em cima do que o Zinho falou, o Vasco colocou 3 zagueiros e parece que ficou bem definido, né? Então, assim, o Pedro não se movimentou.